E aí, pessoal, beleza, meus queridos? A gente vai continuar resolvendo as questões aqui do assunto de conjuntos do livro do Manuel Paiva, tá certo? A gente vai lá rever essas questões. No caso, a gente vai fazer agora a questão 10, tá bom? Questão 10 de conjuntos, ela diz o seguinte: sejam respectivamente P de A e P de B os conjuntos das partes de dois conjuntos finitos, A e B qualquer, sabendo que A possui um elemento a mais que B, informação muito importante, tá? Classifique como verdadeiro ou falso cada uma das alternativas, né? Cada uma das afirmações. A alternativa A, ela está dizendo aqui o seguinte, veja só, que P de A possui um elemento a mais que P de B. Quando ele fala assim, tem que ser para todo P de A ou para todo P de B, né? Possui um elemento a mais. Será que é verdade? Vamos ver aqui, ó. Veja só, eu fiz uma análise, né, sobre essa alternativa e eu cheguei a isso. Se eu falar que A, ele possui N mais 1 elementos, então o P de A, ele possui 2 elevado a N mais 1 elementos. Pois se eu tenho um conjunto, é uma propriedade do conjunto das partes, tá ok? Se eu tenho um conjunto com N mais 1 elementos, então o P de A vai ser 2 elevado a N mais 1 elementos, tá bom? E como no enunciado está dizendo que o conjunto A, ele possui um elemento a mais que o conjunto B, então se eu estou falando que A, ele possui N mais 1 elementos, então o conjunto B, ele deve possuir N elementos, tá bom? Então a gente fica assim. Então o P de B é igual a 2 elevado a N elementos, tá ok? Aí ele está dizendo que o A, ele é uma unidade a mais que o B. O P de A é uma unidade a mais que P de B. Mas a gente fazendo essa análise aqui, ó, da quantidade dos elementos de P de A e a quantidade dos elementos de P de B, a gente chega a essa conclusão, ó. Eu tenho que 2 elevado a N mais 1 é igual a 2 elevado a N vezes 2, que é o dobro de 2 elevado a N, certo? Então, isso a gente conclui que o P de B, ele vai ser sempre a metade de P de A. Em outras palavras, P de A sempre vai ser o dobro de P de B, tá ok? Aí, a gente voltando lá para a alternativa, veja só, ele está dizendo que P de A possui um elemento a mais que P de B. Nesse caso, gente, não necessariamente isso existe. Pode ser que tem casos que exista. Por exemplo, se P de A for igual a 2, né? Então, P de B tem que ser igual a 1, né? Para P de A ser o dobro de P de B. Mas agora, se P de A for 4, né? Então, P de B tem que ser 2. Se P de A for 6, P de B tem que ser 3, né? Sempre a metade ali. Então, isso aqui não é válido para todo P de A e P de B, essa alternativa A. Logo, isso aqui é falso, tá? Então, a letra B também segue o mesmo sentido. Veja só, P de A possui 2 elementos a mais que P de B. Isso aqui não é verdade, né? Isso aqui só funciona quando o P de A for 4, então P de B vai ser 2. Aqui se torna verdade. Porém, para outros casos não é verdade, né? Quando o P de A for 8, quando o P de A for 16, né? A quantidade de elementos, a diferença deles dois, vai ser bem maior do que 2, né? Então, isso aqui também é falso. Letra B, ela é falsa. Agora, a letra C. Veja só. Está dizendo que P de A possui o dobro de elementos de P de B. Então, gente, essa alternativa C ela é correta, né? Ó, 2 elevado a N vezes 2 é o dobro de 2 elevado a N. Sendo que 2 elevado a N vezes 2 é a quantidade de elementos de P de A. E 2 elevado a N é a quantidade de P de B. Logo, isso aqui é verdade, tá? P de A possui o dobro de elementos de P de B. Então, essa aqui é uma alternativa correta. Agora, a letra D. P de A possui o triplo de elementos de P de B. Isso não é verdade. A gente acabou de ver que é o dobro, tá bom? Então, a letra D também é falsa. Agora, veja só. A letra E. O que diz a letra E, gente? Que algum dos conjuntos P de A e P de B pode ter um número ímpar de elementos. Então, eu fiquei pensando, qual é esse caso, né, que pode existir? Então, eu montei aqui esse exemplo, tá? Se eu tenho o conjunto A com apenas um elemento, no caso é o número 9, tá bom? Então, P de A vai ser o quê? O vazio,
que está em todo o conjunto, e o 9, tá ok? Isso aqui a gente também pode estar obtendo usando a propriedade, né? Ó, se A tem apenas um elemento, então o P de A vai ser 2 elevado a 1, né? Que no caso dá 2 elementos. Então a gente encontra fazendo assim mesmo, dessa forma. E o outro caso a gente usa, desfocou aqui um pouquinho, só um instante. E no caso a gente usa também usando a propriedade. Logo, como no enunciado está dizendo que A tem um elemento a mais que B, então o B só pode ser o quê? O conjunto vazio. Porém, se ele é o conjunto vazio, certo? O conjunto das partes de B existe um elemento, que é o vazio, tá ok? Então aqui não existe nenhum elemento, porém aqui existe um elemento, que é o vazio. A gente usando a propriedade, tá? E fica o quê? Conjunto B tem N elementos, que no caso é 0 elementos, então o P de B é igual a 2 elevado a 0, que por sua vez vai ser igual a 1, que vai resultar num número ímpar, certo? Então a gente tem sim um caso que pode existir isso, veja só, algum dos conjuntos P de A e P de B pode ter um número ímpar de elementos, ok, quando esse aqui ó, for conter, quando o conjunto A conter apenas um elemento, esse aqui vai conter 2, e quando aqui não conter nenhum elemento no conjunto B, o P de B vai conter um elemento, que no caso vai dar um número ímpar, tá ok? Então, esse caso aqui seria verdade. Aí a gente teria o que, pessoal? A gente teria a alternativa A como falsa, alternativa B como falsa também, alternativa C, ela é verdadeira, alternativa D, ela é falsa, e por último, que a gente acabou de ver, a letra E, ela é verdadeira, tá ok? E assim a gente responde essa 10ª questão também, muito importante, cai demais aí nos concursos públicos também, e em outras áreas que vocês podem estar usando também na escola, pode estar vendo aí no seu ensino médio, tá ok? Eu espero ter ajudado vocês, qualquer coisa aí deixa o like, tá bom? Agradeço muito, e até a próxima, meus queridos, respondendo a questão de número 11, tá ok?